Por amor ao teu amor, hei de ter... Esta é a matriz da paróquia de São Sebastião, na Vila Industrial. Estamos aqui para contar o início de uma boa história. Os primórdios da paróquia Nossa Senhora da Soledade, que antes de ser paróquia, era uma comunidade daqui. Assim talvez fosse nessa praça que muitas crianças brincavam, enquanto os pais vinham para participar das missas. Ou era aqui que talvez aconteciam conversas com o padre, na época paduã, para definirem coisas importantes da comunidade. Ou simplesmente era aqui um dos pontos de encontro das famílias do recém-criado bairro Vista Verde, que não tinham ainda uma igreja construída em seu bairro, mas já tinham dentro dos seus corações a vontade de que isso acontecesse logo. Na época, existiam algumas missas na comunidade do Vista Verde. Elas eram celebradas em capelas, improvisadas, barracões de madeira, que apesar da simplicidade, transmitiam o forte desejo daquela pequena comunidade de se tornar grande e suscitar muitas coisas boas na vida espiritual das pessoas. No decorrer do tempo, a Diocese de Taubaté, a qual a paróquia pertencia antes da criação da Diocese de São José dos Campos, designou um padre para cuidar da criação da paróquia. Este era o padre Roque Schmidt, que atuou por algum tempo até que a paróquia Nossa Senhora da Soledade fosse de fato criada no dia 26 de março de 1977 por Dom José Antônio do Couto. Um dado importante é que esta paróquia foi a última criada em São José dos Campos antes do desmembramento das duas dioceses. Paróquia de Nossa Senhora da Soledade, né, que recebeu este título depois. Então eu comecei a conhecê-la pelo ano 75, por aí, uns 2 anos por aí antes de ser paróquia, 1 ano ou 2. Eu vim morar aqui na Vista Verde dia 16 de dezembro de 1973. Eu mudei para Vista Verde logo no comecinho da Vista Verde, em 1973. Cheguei aqui com a família em 74, minha esposa e um filho, o Silvio, que na época tinha 1 ano. Eu vim para São José, né? Na época eu era recém-casado, eu vim para estudar, fazer um mestrado aqui no INPE. E depois de 1 ano que eu estava aqui, a gente mudou, morava em Santana, mudamos para Vista Verde. Vista Verde estava começando. Aqui não tinha nada, eu sentia muita falta da igreja. Eu vim de Caçapava, frequentava lá a paróquia São Pio X, igreja de São Benedito. Quando chegamos aqui, né, a gente ficou muito alienado de continuar indo em Caçapava, porque aqui não tinha nada, nem viaduto, nem centro comercial, não tinha nada. Tudo que a gente precisava, a gente tinha que ir para a cidade, né? Não tinha igreja, né? Nem capela. Eu ia assistir missa lá na vila, só para não ficar sem missa aos finais de semana. Quando chegamos aqui, então, eu pensava assim, Deus esqueceu de nós. Nós estamos num lugar aqui que não tem igreja, não tem padaria, não tem um mercado, não tem nada. Deus esqueceu de nós. E viemos para um lugar para nós morrer de fome. Fome, que eu digo, de comida e fome para alimentar a fé. E a missa, batizar os filhos que vão nascendo, as crianças foram chegando. Porque as famílias iam chegando, as crianças também foram chegando e foram nascendo. Meu Deus do céu, o que vai ser de nós? Então, uma inspiração que me deu na época que aqui eu cheguei foi o Salmo 121. O Senhor não dorme e não cochila. Por amor ao teu amor. A nossa história se confunde com a história da paróquia e a história da paróquia se confunde com a nossa história. Nós chegamos há 43 anos e a paróquia vai fazer 40 anos. Portanto, nós vimos a paróquia nascer
crescer, se desenvolver. E o pessoal começou então a fazer um movimento para ter aqui uma igreja. E o Silvio Simão, nosso diácono, mais o alemão e mais outras pessoas se mobilizaram para começar a igreja, e a primeira igreja foi construída ali na rua Venezuela, né, um barraco, que a gente começou a ter as primeiras missas lá. Tinha mais mosquito do que cupim, e tivemos que celebrar a missa nos abanando. E ali então nós pedimos para o pároco aqui da Vila Industrial, que era o Paduan, nosso amigão Padre Paduan, que viesse rezar uma missa para nós aqui pelo menos uma vez por mês. E ele vinha com muita alegria. Então lá foi crescendo muito, a Ibicasa foi construindo as casas, então a gente se viu na necessidade de dar uma atenção espiritual. Então construíram, creio que a própria Ibicasa, uma capelinha de madeira na rua Venezuela. Ali então, durante uns 2 anos, eu celebrava a missa no sábado às 18 horas. Aí o Padre Paduan vinha celebrar as missas todos os sábados à noite. Aí eu fiquei feliz porque eu não precisaria mais ir lá na vila assistir missa, para eu não ficar sem missa aos finais de semana. Quando foi o ano de 75, eu conheci aqui o professor Rambô, que morava aqui para baixo, essa parte antiga aqui da Vista Verde. Aí então surgiu uma ideia, né, de primeiramente a gente escolher uma padroeira ou um padroeiro. Destacando-se muito também depois, com a paróquia, o seu Rambô, um espanhol, com sua esposa, Dona Célia, que é professora de música, né? Até ele que, como espanhol, quis trazer o título de Nossa Senhora Soledade, que parece que é um título da Espanha, né? Que corresponde ao nosso título de Nossa Senhora das Dores, nossa, né? O nome foi em homenagem à mãe do professor Rambô, que chamava-se Soledade, né? E ele falava Soledad, porque é em espanhol. Nossa Senhora da Solidão, né? Nossa Senhora das Dores. Bom, foi bem sugestivo, acatamos, e então nós continuamos nossas celebrações com Nossa Senhora da Soledade já como nossa padroeira da comunidade. Aí depois dessa pequena capelinha, aí o Padre Paduan, depois veio o Padre Roque. Mas logo em seguida, estavam falando que iam mudar o barracão, que iam desmanchar o barracão. Sim, nós estamos na rua de novo, né? Mas daí surgiu a ideia de construirmos uma capelinha, do lado ali da caixa d'água, uma capelinha de madeira. Aonde a Gracita e o Ragazini casaram aqui no barracão. Eles limparam tudo, né, e fizeram a igreja passou a ser aqui. Nós tínhamos comprado a casa aqui na Rua Argentina, isso no final de 74, porque nós íamos casar, então nós dois compramos a casa juntos, né, bem? Daí, quando a gente ia marcar o casamento, a gente já estava frequentando o barracão aqui, vindo às missas aqui, né? Daí nós falamos, por que não casar aqui no Vista Verde? Daí, quando nós fomos falar com o Padre Roque, eu falei para ele, padre, queria muito casar aqui no Vista Verde. Ele falou, onde? No barracão? Eu falei, por quê? Não pode? Ele falou, não, deve, vou fazer um casamento bem lindo. E realmente, o nosso casamento foi lindo. Bacana porque foi rústico, né? Aquele estilo, aquele barracão ainda não estava construído, no meio do mato. Ficou legal, foi bacana mesmo. Então, na vinda para o casamento, eu vim de carro até aqui, né? Só que depois que a gente casou, a gente retornou para nossa casa a pé, de noivos. Foi muito lindo. Interessante também que não teve festa. Aí nós fizemos, foi feito uma caixa com os bolos, né? Aqui na saída foi distribuído. Que a gente já era uma comunidade, né? Então foi muito bonito. O pessoal que veio, os parentes e tal, todo mundo recebeu uma lembrancinha com um pedacinho de bolo.
E o padre Roque Schmidt, nessa ocasião, começou a vir aqui na Vista Verde. Ele era assim, um padre empreendedor, construtor de igreja. Então, ele vinha sempre aqui e falava, não, a Vista Verde precisa ter uma igreja. Formamos um grupo de jovens e falou, vamos em frente para a gente construir uma igreja aqui. Aí a Ibecasa, que era empreendedora, depois de várias reuniões, ela disse para nós, olha, o material, não podemos dar para vocês o material. Nós vamos dar para vocês o projeto da igreja e a administração da obra para a construção. Mas o material, vocês têm que se virar. E nós, para fazermos tudo isso, foi preciso o quê? Dinheiro. Nada se faz sem dinheiro. O padre nos aconselhou a procurar a Curia Diocesana. Na época, nós pertencíamos à Diocese de Taubaté, 1976. Então, nós, em 25 pessoas, assumimos um empréstimo junto à Curia Diocesana para que fosse possível realizar essa primeira obra. O padre Roque Schmidt, muito otimista, falou assim, olha, vocês estão desanimados porque não tem dinheiro? Dinheiro tem. Está no bolso do pessoal que chegou aí, nós vamos catar dinheiro do bolso do povo. Mas que jeito, padre? Não, nós vamos fazer carnezinho, nós vamos criar alguma coisa para poder construir a igreja. E foi aí que nós começamos, com 4 em 4, de 6 em 6, bater nas casas para fazer um trabalho de dízimo. A Ibecasa cedeu essa área aqui e foi construída então a igreja, que é essa que nós temos hoje. Ela era bem menor, né? Não tinha essas varandas todas. Com a participação de várias pessoas da comunidade, que no primeiro dia da missa dos 40 anos, eles já tiveram aqui, vários deles, né? Que participaram dessa edificação dessa paróquia. Eu vim para São José em 1973 exatamente para construir a Vista Verde. Nós tínhamos que fazer 60 casas por mês, ou seja, 2 por dia, né? Então a equipe era muito grande. E a minha parte era só fazer as fundações da casa. No qual surgiu a igreja em seguida, né? Em 1976, 77, começou a fazer a igreja, 76, né? Começamos a construir a igreja. E eu também passei com a fundação, com a minha parte era fazer a fundação, né? É tanto que eu tenho um pouco de mim também naquelas colunas, né? Que recebe o telhado, né? A gente queria que acabasse logo, né? Que a gente pudesse ter aqui uma igreja construída, bem construída. Então cada um fazia o que podia. Eu lembro que uma época nós fomos limpar o chão da igreja, assim, com a mão mesmo, esfregando e limpando, e uma arrumava, trazia flor, outra, e assim a gente queria que a igreja ficasse cada vez mais bonita, né? E a expectativa nossa era essa, ter uma igreja para os nossos filhos. E a igreja saiu, meus queridos irmãos e irmãs, foi levantada em 6 meses. Portanto, em meados de 77, já a igreja estava pronta. Aí, no dia da inauguração, eu fiquei tão emocionada que eu estava assistindo a missa e comecei a chorar. As lágrimas rolavam pelo meu rosto de emoção. Deus não cochila. Ele tinha um plano para nós, tinha um projeto de vida para nós, um plano de amor para todas as famílias que aqui chegaram e estavam chegando e que iria realizar. Agora, já que a igreja foi erguida,
foi inaugurada a paróquia, olha que maravilha. Nosso primeiro pároco foi o padre Nelson Tacchini, da mesma ordem do padre Roque Schmidt, né? Da Ordem do Sagrado Coração de Jesus. Desde 1976, comecei a atuar no Vale do Paraíba, ajudando em finais de semana a esta comunidade que crescia muito. E a partir desse momento, quase que fixei residência em São José dos Campos de uma forma provisória. Qual não foi a surpresa que, diante do crescimento, envolvimento, a muita participação da comunidade da Vista Verde, a Diocese, até então, por parte do Dom Couto, João José Antônio do Couto, resolveu criar paróquia Nossa Senhora da Soledade. Padre Nelson, ele trabalhou com a gente 2 anos, né? E ele era um batalhador, batedor de martelo, subia a escada, descia a escada, montava a barraca, desmontava a barraca com ele, mesmo porque o Padre Nelson, no começo, ele morava no corpo da igreja, morava num quarto da igreja. O Padre Nelson morava num apartamentinho aqui do lado, né, na igreja, e atendia numa outra salinha na frente. Então o Padre Nelson era muito amigo das crianças, aí aniversário dos meus quando era pequeno, né? Jogava bola com a criançada na rua e era muito bom. Na verdade, vivíamos rodeados de crianças, não só por ocasião da celebração das missas, mas em frente ao pátio, jogando aquele taco, né? E eu, como bom mirador, aquela bola ia longe e pobre das crianças que tinham que buscar esta bolinha. O Padre Nelson, eu lembro muito dele com as crianças, né? Ele era muito chegado na criançada, principalmente a Isabela. A Isabela adorava ele, não podia vê-lo. Encontrava com ele, saia correndo para abraçar. E como ele era uma pessoa jovem, ativa, ele subia no telhado para consertar as goteiras. Então, de vez em quando ele passava aqui, estava o Padre Nelson empoleirado no telhado, consertando goteiras, arrumando as telhas. Os bancos foram colocados a posteriori, também trazidos do sul, porque era o Padre Nelson, tinha as ideias, né? Era um batalhador. Eu fui o primeiro iniciador, mas não pelo meu desejo, pela minha inspiração, pelo meu dinamismo, mas acima de tudo pelo dinamismo do povo que então morava lá. Aí depois o Padre Nelson fez uma reunião e começou a convidar as pessoas. A gente foi pegando mais intimidade com ele e ele mais intimidade com a gente, né? E aí ele me convidou para eu ser agente do dízimo da minha rua, que é a Rua Paraguai. Eu, como sempre fui muito tímida, assim, não, falava para ela, padre, não sei se eu vou conseguir, porque eu sou muito tímida, né? E ele ainda falava assim para mim, brincando, não, imagina, ninguém vai te maltratar e tal, não sei o quê. E ele conversando comigo, aí eu peguei e comecei a pedir nas casas. Foram tempos vividos de uma forma intensa. Foi uma dedicação constante. Tive uma colaboração enorme. Nada nos faltava, havia dificuldades, mas todas elas eram superadas. E aí vejo assim o que Deus pode realizar através de cada um de nós. Quantas pessoas já fizeram história, quantas vidas transformadas, quantos casamentos, quantos batizados, quantas primeiras comunhões, quantas visitas aos doentes, quantas visitas às casas, quantas comunidades surgiram a partir da paróquia Nossa Senhora da Soledade e que até eu tive a graça de chegar lá um dia para a inauguração e a ereção de uma nova paróquia, como foi a paróquia do Jardim São Vicente. O que me animava a trabalhar e me dedicar a essa comunidade era exatamente o potencial humano que lá havia. Se fôssemos enumerar as pessoas, viriam muitas. Espero que Deus as recompense e graças a essa doação, a essa dedicação, esta paróquia hoje chega a celebrar seus 40 anos de existência.
Quando o São José se tornou diocese, aí veio um bispo novo, o bispo pegou e trocou o padre Nelson pelo Padre Ernesto. O Padre Ernesto veio para cá. Desses 40 anos da paróquia de Nossa Senhora da Soledade, eu vivi 15 anos, desde o dia 10 de junho de 1981 até julho de 1996. Então, essa temporada toda, eu tive grande satisfação e consolação de conviver com a comunidade. Um dia o Padre Ernesto nos chamou e falou assim: gente, essa missa está muito animada, precisa de um grupo de canto. Foi fundado um grupo de casais, todos jovens. Nós tínhamos feito cursilho e o Regazinho tocava lá no cursilho. Daí o Geraldinho e a Regina foram em casa e convidaram a gente para entrar nesse grupo. Canto e liturgia. Nós temos igreja, temos um padre, vamos trabalhar, vamos fazer um grupo de liturgia vivo, né? Um grupo que erga o ego do Padre Ernesto, que o Padre Ernesto sinta alegria de estar aqui no meio de nós. Juntamos Marcão e Cida, Flávio, Isabel, Ragazine e Gracita, um pelote de gente, fomos para casa do Flávio, escolhemos umas músicas, fizemos uma pasta bonita e começamos aí então o famoso Rosa Mística, que persiste até hoje. Eu, o Geraldinho, a Cida, o Marcão, Regina Maura, o Zé Benedito, Flávia Isabel, moravam aqui, a Lúcio Batista, Dorinho Paulo, Terezinha com Alemão. E aí a gente começou a ensaiar, ensaiava aqui na igreja, quando não dava, ensaiava nas casas e começamos a tocar na missa. E preparar a liturgia também. Preparar a liturgia total. Chegamos a ter mais de 18 participantes. O grupo era grande. Hoje é um grupo menorzinho, mas estamos aí. O coral que lá se organizou com a dona Cleide foi um coral histórico e muito eficiente, que ela era realmente uma organista muito habilitada e dirigia com muita arte o coral. Cantavam belíssimamente. O Marcão era o cantor do salmo. A primeira pessoa que cantou salmo, talvez na diocese de São José, acho que foi eu, com a Cleide, né? No nosso grupo, a Cleide falou, não, vamos cantar o salmo. Ninguém tinha ouvido falar em cantar o salmo ainda, né? O salmo era só lido, né? Aí ela começou a me ensaiar a cantar o salmo. Eu canto o salmo até hoje, né? O Padre Ernesto, sempre que me encontra em festa, assim, ele fala, isso aqui é meu salmista preferido, né? Ele é bem litúrgico, né? O Padre Ernesto, ele é fantástico, ele tudo lá dentro da... Então ele ajudava a gente também. O Padre Ernesto foi gostando de trabalhar aqui na paróquia. E todo sábado, então, os jovens iam à missa, mas eles ficavam lá na parte de trás, fora da igreja, e até, não sei quem foi que me reclamou, eles ficam lá namorando. Eu disse, pelo menos não estou namorando na igreja. Naquela época do roller, né, que a molecada ficava andando de patins aí na frente, aí o Padre Ernesto falou, caramba, vamos fazer uma missa homenagear essa criançada. E a missa foi feita para as crianças que andavam, adolescente, criança, que andava de roller na frente aí, todo mundo entrou aqui dentro da igreja. Sabe? E o Padre Ernesto abençoou todo mundo, aquele negócio todo, aquele jeitão do Padre Ernesto. Mas depois eu consegui, com uma parte da igreja lá, dos bancos, eles lotaram os bancos, e aí começou então uma vida mais piedosa dos jovens que gostavam de ir à missa ao sábado.
cantavam lá bonito, a consagração a Nossa Senhora no final, era muito bem celebrada. A reforma da igreja foi dirigida pelo Paulo César, o Marcão, o Alemão. São pessoas que trabalharam lá, mas trabalharam muito e ficou aquela igreja como é atual, com as aberturas laterais. Basicamente nós somos sócios fundadores daqui, né? Uma das primeiros moradores do bairro. E eu fui trabalhar na Votorantim, só que não em São José dos Campos, em São José do Rio Preto. E na despedida com o padre Ernesto, ele falou, não, Paulo, você vai, trabalha lá um pouquinho, mas você vai voltar. Foi, padre Ernesto, então junta nas contas aí que quando eu voltar eu ajudo o senhor a reformar a igreja. A igreja era bem menor, tá? Aí aumentamos esse lance aqui, tá? Fizemos a área da igreja. Esse madeiramento da igreja foi nós colocamos. Foi nós mulheres que invernizamos, os homens colocaram a madeira e a gente que invernizou. O madeiramento nós terminamos, vocês podem ver que ele tem duas partes, né? Então quando nós terminamos de fazer, o padre Ernesto chegou aqui e falou, tá muito bonito, mas eu não gostei. Eu quero uma montanha. Então vocês veem que ele é diferente, ele não é simétrico, né? Ele é a imitação da montanha onde Cristo foi crucificado. O seu Juca e a dona Cidinha doaram aquela cruz que está lá. E o seu Raimundo montou a cruz. E aquela madeira veio do Paraguai. Quando foi modificada a igreja também, fizemos o altar ali. Foi tirada essa cruz. Dali o padre Ernesto não queria mais essa cruz. Não, mas essa cruz está errada. Ele disse que aquele lance, vocês olharem a cruz lá, é curtinho a parte de cima da cruz. E era do mesmo tamanho dos braços. E a cruz era muito alta, Cristo quase encostava a cabeça lá em cima. Aí eu falei para o padre Ernesto, o que você quer que faça? Eu quero que corte. Falei, aonde que o senhor quer? Aqui? Então, meti o serrote, eu cortei. Quando eu voltei para cá, fui para o Votorantim. O meu representante, ele tinha uma marcenaria. Todas essas portas foram feitas por ele. E ele doou todas as portas para a igreja, não cobrou um tostão. E ele usou um termo muito bonitinho, ele falou assim, que ele precisava galgar os degraus para chegar a Deus. E na época ele era protestante. Ele é protestante. Entendeu? E ele falou isso, achei lindo. Nós fizemos toda a raspagem do taco, a raspagem das paredes, tudo, pintamos todinho. O Expedito, a Carmelita, nós todas as mulheradas, os homens, tudo. Regina Maura, Zé Benedito, todo mundo. Esse piso que está aqui foi o Edivar com o Marcão que fizeram. Colocamos pisos, esses pisos que estão hoje, até hoje aí, ó, faz tempo aí. Foi bem colocado, foi colocado com amor, Ana. Quem rejuntou foi eu, a Regina Maura, a Cida do Marcão, que rejuntamos esse piso. Tá vendo esses vidros que tem uns desenhos aí? 7 Dores de Maria, todinho aí, ó. Isso aí também eu levei nessa pampa que eu tinha, né? Eu levei lá para Jacareí para jatear. Para comprar esse tapete que está aqui na igreja, que a gente está vendo aqui, nós ficamos fechados um dia inteiro dentro da cozinha da obra, fazendo rocambole por encomenda. E o tapete vermelho que era usado no casamento também, né? Quase o valor de construção do prédio, né? Que se mudou muita coisa aqui dentro, a parte de estrutura, a parte de fundação, tivemos que reforçar tudo. Os cálculos estruturais das reformas da fundação foi feito por morador. Nós não contratamos uma construtora para fazer trabalhar. Aqui quem foi o chefe de obra aqui foi o seu Ramon. Era morador daqui, né? Ele era o chefe de obra. Eu trabalhava na Embraer, então ficava, como eu falei, então eu trabalhava mais no fim de semana. Quando comecei a trabalhar com o padre Ernesto,
Aí eu fui mandado embora da Embraer, em 92. Aí o padre Ernesto falou, graças a Deus você foi mandado embora. A imagem de Nossa Senhora na época já estava bem judiadinha. Então encontramos um artista em São Paulo que, além de fazer a pintura da imagem, ele fez o esplendor, né? Colocando sobre da sua cabeça aquela auréola, aquele esplendor, né, da Nossa Senhora da Soledade, e uma nova pintura que enriqueceu muito a imagem. Na volta da imagem, o Padre Ernesto fez questão de fazer uma procissão, né, quando a imagem voltou. Então, muito bonito mesmo. O Marcão tinha aquele carro branco dele, aquela caminhonete. O orgulho do Marcos é que a Nossa Senhora veio no carro dele. Fizemos uma carreata com a Nossa Senhora e 2 anjinhos, 2 menininhas vestidas de anjo, e saímos, foguete, foi muito bonito. A Vista Verde sempre foi muito elogiada pela simplicidade da capela e pela beleza da madeira, contraste, né? Então, graças a Deus agradou muito tempo. Não houve recursos, não pegou dinheiro da igreja, os recursos foram todos levantados com festa. Festa, rifa, patrocínio, né? Sabe, então foi assim um trabalho de coração, de uma equipe muito linda. Então o mais bonito dessa reforma é que cada pedacinho tem a doação de alguém. Quando começamos a angariar fundos para fazer as melhorias na igreja, né, que precisa de dinheiro, essas coisas, a gente começou então a fazer as festas juninas. E as barracas a gente mesmo montava e era dividido por ruas. Cada rua cuidava de alguma coisa. Então uma rua cuidava do churrasco, outra rua cuidava dos bolinhos caipira. A Rua Argentina pegava todos os doces da festa junina e a Rua Peru pegava todos os salgados. Então eu reunia todas as mulheradas vizinhas e a gente fazia os doces em casa. A Dalva, a Gracita, fazia tudo na casa delas e trazia tudo para cá. E nós fazíamos todo salgado numa barraquinha que tinha aqui fora, que ali não tinha nem cozinha preparada para isso. Nas preparações das barracas, levávamos uma semana para construir aquela favela. Não era barraca, era favela, gente. Você olhava de longe assim, quem é que o MST acampou aí? Não, né? Eram nossas barracas. E assim era feito, distribuía o serviço para todo mundo trabalhava, as barracas eram aí fora, né? Cada ano era uma barraca diferente. Promovia concurso, qual barraca era mais enfeitada, tinha o negócio de contar quantas sementes tinha dentro da abóbora. Era muito gostoso, aquelas brincadeiras de prisão, a gente prendia até o padre. Então, porque eram bastante casais jovens, né? Então era muito, muito legal. E o seu Zé que trazia a vitrolinha dele, pequenininha, e punha disco. Era só música junina, festa junina, mas era gostoso. E tinha correio elegante, nós os pais trabalhávamos e os crianças ficavam com o correio elegante fazendo coraçãozinho para vender no meio da festa. Quadrilha também era um negócio que tinha aqui que era muito gostoso, né? Eu mesmo participei várias vezes. Teve uma vez que nós fomos os noivos, né? Eu e a Isabel. Então o Padre Ernesto, para ele não era lucro, era trabalhar, era confraternização. Vamos trabalhar, não vamos pensar em lucro, não vamos pensar em dinheiro, vamos pensar em fazer a festa, fazer uma festa bonita para a comunidade. E era feito aí no pátio, né? Não era como é hoje, que é feito tudo aqui dentro do cercado devido a problemas de violência e tal. Naquela época essas coisas eram mais tranquilas. Então a gente fazia no pátio e era muito legal. Levava uma semana para se construir as barracas para as festas juninas, assim como na festa padroeira. Mas nessa época já o Padre Ernesto, ele não gostava da festa padroeira materializada, vamos dizer assim. Ele só gostava da festa espiritual. A nossa paróquia
ela se estendia até o Jardim Americano. Então era Vista Verde, São Vicente, Cajuru, Americano. As procissões, principalmente Senhor Morto, saía daqui, passava pelo Motorama, passava pelo São Vicente e ia terminar lá no Americano. O Padre Ernesto falou para mim uma vez, nós precisamos fazer um esquife para procissão. Aí fiz o esquife, que está até hoje aí, esse esquife pesado pra caramba. A turma é para penitência mesmo, né? Era uma procissão muito longa e a dona Rosemira acompanhava junto do esquife de Jesus Morto, com aquela devoção, com cuidado especial, porque ela cuidava da imagem que pertencia à capela do Americano. Corpus Christi foi sempre uma celebração piedosa que percorria os jardins da Vista Verde, ligando as ruas até chegar de novo para a matriz. Havia o altar das crianças, o altar dos jovens e o altar dos casais. Cada um, a gente parava para dar uma bênção especial com o Santíssimo Sacramento. A gente vê que a tradição trouxe para a paróquia uma fé muito grande, de tal forma que a comunidade cresceu na fé. Aí então nós começamos a formar a pastoral familiar aqui. E a formação foi de quê? Boca a boca. Uma das primeiras a serem formadas. Isso foi, se não me falha a memória, em 94. E a gente ficou praticamente 20 anos trabalhando na pastoral familiar. Chegamos a ser coordenadora pastoral, coordenador da região, região 4. Em sendo coordenador da pastoral familiar, fomos também ser coordenadores da diocesanos. Começou-se a pensar nas diretrizes da pastoral familiar, que até então não existia nada. Tempo do Dom Eusébio, Padre Lucas, Bertolotti, Frei Tiago. Recebeu as pessoas na pastoral familiar, recebemos jovens, né? Procuramos passar alguma coisa de boa nas nossas palestras, para os jovens que iam iniciar a vida matrimonial. A minha história começa aqui nessa paróquia a partir da Crisma, né? Do sacramento da Crisma, do curso de Crisma que a gente fazia. E a Crisma nos desafiava no final, e agora? Vocês vão ser crismados e a Crisma agora tem que ser colocada em prática, né? E o que vocês vão fazer com isso? Daquele grupão, cada um resolveu, né? Quem ia ser catequista, quem ia para a Legião de Maria, quem ia ser monitor de Crisma, quem ia fazer parte de um grupo de jovens. E junto com vários outros, né, nós resolvemos então começar um grupo de jovens aqui na paróquia, né? Porque aqui na paróquia não tinha grupo de jovens. E daí com o apoio de vários adultos na época, né? Isso que eu acho mais bonito do nosso grupo, que se chamava Esperança Jovem. Ele começou, como a Pastoral da Juventude nos conta, né? Nós somos nucleados e a nucleação desse grupo nos fez se tornar de fato um grupo de amigos, né? Então era um grupo que estava junto ali, na comunidade, mas depois também a gente ia passear junto, a gente ia se divertir junto. Foi um grupo muito comprometido com a paróquia no tempo aí que ele existiu. A gente assumia a festa do sorvete, né? A gente fez várias festas de sorvetes para angariar fundos para o próprio grupo também, para a gente poder fazer outras atividades. A gente ajudava na festa junina e nesse inteirinho veio o convite para a paróquia dos encontros vocacionais da diocese, que existem até hoje, né? Despertar 1, Despertar 2, Despertar 3, né? São 2 anos de encontros. E não somos nenhum grupo grande, foi o grupo praticamente, vários do grupo de jovens, não no sentido de ser padre, freira ou qualquer outra vocação,
mas para beber Deus, né? Nós tínhamos muito essa sede de Deus, como o Salmo 62 fala, né? Tinha o apoio da juventude, o Padre Ernesto dava carta branca para tudo e mais um pouco, né? E a gente era muito protagonista. No andar da carruagem desse encontro, o povo foi saindo, né? Fez 1, 2, 3 e eu fui ficando. Eu fui ficando porque eu fui me inquietando também, né? Com as propostas e fui sentindo que Deus me chamava de maneira diferente aí. E como eu já era aluna das Irmãs Salesianas ali no Instituto São José, tinha essa paixão pela juventude, né? Estava dentro do grupo de jovens, ali com todo o grupo, levando o grupo para frente e tal. Eu resolvi fazer essa experiência do aspirantado, como a gente chama, né? A primeira etapa da formação para a vida religiosa. E fui fazer essa experiência e não voltei mais, né? Ficamos naquele momento ali do grupo apaixonados por Jesus Cristo, né? Eu acho que é esse o cara, né? Foi ali mesmo que eu me apaixonei por esse homem e falei assim, nossa, não tem como não ser ele para o resto da minha vida, né? Então nós vimos lógico, de um lado, com saudade da Cláudia partir, mas com muita alegria de ter uma filha religiosa. E que a surpresa nossa foi quando ela terminou o colegial, tirou uma carta de motorista, de repente falou assim, agora você, freira, como assim, né? Então, mas era uma coisa que dependia dela e fizemos questão realmente que a vontade dela fosse feita. Deu resultado o nosso trabalho, o nosso empenho, a nossa vocação matrimonial. Foi muito forte para ela, porque ela via a gente empenhada nisso também, né? E eu acho que daí é da família que surge a vocação. Eu fui para a paróquia Nossa Senhora da Soledade, sendo a primeira paróquia que eu ia trabalhar como pároco. Antes trabalhei como vigário em várias paróquias, né? E trabalhar na paróquia Soledade seria a concretização de um sonho também de seminário, né? De desenvolver um trabalho junto das pessoas, motivando as pessoas para a oração, né? Quando fui para a paróquia em 1996, precisamente no dia 4 de agosto, era o dia do padre, um domingo, e com todas aquelas pessoas ali reunidas em oração, e na época o padre Moacir, hoje Dom Moacir, me deu a posse em nome do bispo Dom Nelson, né? Foi interessante esse acolhimento das pessoas, né, na paróquia. A expectativa era de fazer um trabalho pastoral, um trabalho missionário, um trabalho evangelizador. Nós estamos no ano 2000, o Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, pediu encarecidamente que a Igreja despertasse para uma nova situação de evangelização. Evangelizar com novos métodos, com um novo ardor. Como sacerdote, foi observando, né, por onde o Espírito Santo soprava, né, na vida da comunidade. O surgimento do plano missionário, né, que ali estava cada vez mais sendo ampliado. E o padre, então, na época, resolveu implantar esse plano missionário aqui na paróquia. Uma bênção, porque na ocasião havia muitos casais que viviam juntos, não tinham o sacramento do matrimônio, muitas crianças não tinham o batismo. Aí quando foi no ano de 2002, o padre Rodolfo me convidou para fazer a escola diaconal. O convite que fiz para os senhores casados da paróquia, que pudesse fazer a escola diaconal, entrar no colégio diaconal. E lembro então o Toninho, né, que fez o curso de diácono, falecido Toninho. Jesus, porém, respondeu: quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. O diácono Zé Silva, que estava vindo da paróquia do Novo Horizonte, Coração Eucarístico de Jesus. Silvio, também Isomero. E assim tivemos esses nossos irmãos, né, que depois se tornaram diáconos na comunidade, né? Eu ingressei na escola diaconal, fiz o curso, que concluímos em 2010, né? Em 2011 fui ordenado diácono. O Espírito Santo vai à frente,
A obra é de Cristo, a obra é de Nossa Senhora. E você, padre, você leigo, você é um instrumento nesse caminhar. E tem que deixar muito para escutar o Espírito Santo agindo nos corações de cada um de nós. Em 83, nós resolvemos fundar a obra assistencial aqui. Eu, minha vizinha Zélia, a dona Laide e Genura. Aí, aos pés de Nossa Senhora aqui, nós fundamos a obra assistencial. Quem me impressionou muito bem foi o casal da dona Cidinha e o seu Juca, que ele era o sacristão. A dona Cidinha foi a primeira presidente. Eu fui a vice e a Zélia foi a secretária. E convocamos várias senhoras, né, para ajudar a gente a trabalhar. Dona Cidinha me pediu para que eu recolhesse o quilo dos pobres na Rua Paraguai. E até hoje eu faço isso. Coisa admirável era a chegada dos pobres lá na paróquia para receber os alimentos e roupas. Ao chegar da paróquia Nossa Senhora da Soledade, havia assim um trabalho realizado pelo padre Ernesto, mas de grande repercussão da parte dos leigos. Os leigos comandavam mais o trabalho, né? Tinha a obra social Nossa Senhora da Soledade, o trabalho dos grupos de oração, as pastorais, o trabalho da catequese, um trabalho muito forte, né? A Legião de Maria quase que mesmo era uma locomotiva ali na paróquia Nossa Senhora da Soledade. E pudemos também contar com a criação do ECC, do Encontro de Casais com Cristo. O ECC que agrupava casais junto da paróquia, o plano missionário com a evangelização das famílias em geral, o trabalho das pastorais, o trabalho dos movimentos de espiritualidade, proporcionaram a construção da obra social Nossa Senhora da Soledade, o prédio que está hoje ao lado da igreja. Trabalho na área de engenharia, né? Sou engenheiro, então para mim qualquer coisa tem que ter um projeto, tem que ter uma ideia bem sólida, bem definida. E foi que a gente acabou implantando, né? Fez o projeto, discutimos muitas e muitas vezes, demorou praticamente um ano para bater o martelo no projeto. Então resolvemos construir salas, construir auditórios, construir uma cozinha mais apropriada, né? Porque tudo se concentrava na secretaria, num salão pequeno, também em duas salas, que era do tempo do padre Nelson Taquiner. Tudo que a gente na época conseguiu pensar, a gente colocou no projeto, a gente conseguiu construir tudo isso aí sem ficar com dívida. A paróquia só usava o dinheiro disponível, né, que vinha das festas, que vinha dos eventos que eram feitos. Comissões de festas, reuniões do CPP, do Conselho Pastoral. Eu tinha uma liderança muito desenvolvida, né, formada por advogados, formada por engenheiros, construtores, também as senhoras profissionais, arquitetas, né? E que tinham uma mente de construir algo para daqui 20 anos. Né? Nós estávamos lá em 96, mas pensávamos 20 anos, 30 anos na frente, o acolhimento às pessoas carentes, né? A ajuda aos mais necessitados. Quando eu cheguei aqui, a construção, né, da obra social Nossa Senhora da Soledade ainda estava no papel. E eu lembro assim que a gente trabalhou muito. Nós trabalhamos bastante na construção. E eu, assim, nova, né, de paróquia, eu já entrei, assim, com todo esse trabalho em prol a construção da obra social. Fez eu descobrir uma característica bem predominante da nossa paróquia, que é a unidade, a união. Também temos a preocupação de deixar mais bonita a capela de Santa Rita de Cássia, onde pudemos realizar uma reforma
ampliando mais assim a área de utilização da capela, né? Com uma sala para as crianças da catequese. Né? Nós somos uma só comunidade, né? Diamante, São Francisco e a paróquia, né? Vista Verde. Mas eu pertenço à Capela Santa Rita, que é onde eu moro. Comecei na festa Santa Rita, estamos até hoje na festa lá e a gente participa do que for preciso, tanto aqui na paróquia quanto lá no Diamante. Então, quer dizer, eu comecei a participar porque eu também fui bem acolhida. Eu posso falar para vocês que aonde eu me encontro é na Capela Santa Rita de Cássia. Participei da oficina de oração, a primeira atividade que eu fiz. Aí eu fui convidada a ser catequista pelas pessoas mesmo da comunidade. Fiquei desde 1997 e sou até hoje. E ministra da Eucaristia também. Fui convidada pelo Padre Rodolfo, também bem acolhida na paróquia, né, por si própria, pelas catequistas da paróquia também. Capela Santa Rita, comunidade paroquial. Eu posso falar para vocês que eu sou muito feliz. E também a preocupação com a Capela de São Francisco de Assis, né? Para que acontecesse eventos mais amplos na Capela São Francisco de Assis. Mas quando eu cheguei na paróquia, estavam terminando de construir a Capela de São Francisco de Assis. A própria comunidade se empenhou no sistema de mutirão. Cheguei e já encontrei uma capela pronta, bem arejada, bem decorada. Eu cheguei aqui na paróquia em 2001. Fui muito bem acolhida pelo nosso Padre Rodolfo, pelas pastorais. Fui inserida nas pequenas comunidades, o qual eu estou até hoje como ministra, no plano missionário. Fui conhecendo aos poucos as outras pastorais, fui muito bem recebida por todos. E eu me sinto parte dessa paróquia e quero continuar fazendo parte da paróquia. Eu atuo mais aqui na Capela São Francisco porque é mais perto da minha casa. Eu até acostumo dizer que a capela é a extensão da minha casa, porque eu gosto de estar aqui a todo momento. Então, eu participei da construção, da fundação da igreja, como falei, mas era como se estivesse fazendo as casas também, a construção da casa, né? Uma rotina, uma continuidade das fundações, né? Em 98, eu senti o chamado de Deus, né, para fazer parte da comunidade. E ali me apaixonei pelas coisas de Deus e entrei nas pastorais, né, na pastoral da acolhida, depois veio a pastoral da saúde, em seguida veio a PASCOM. Algo impressionante também que acontecia na paróquia Nossa Senhora da Soledade era a manifestação mariana que ocorria onde está localizado a obra social Nossa Senhora dos Pobres. Na época, o adolescente Diogo, né? Depois jovem Diogo, ele era muito carismático, né? E muitas pessoas de outras cidades se aglomeravam ali na Vista Verde para presenciar assim as manifestações de Nossa Senhora. E assim surgiu também os trabalhos da obra social Nossa Senhora dos Pobres, com a diretoria dos servos da Perpétua Santidade. E também pude dar acompanhamento, seguindo as orientações de Dom Nelson, para toda a equipe dos servos da Perpétua Santidade. E no setor 5, onde eu moro lá, que é no finalzinho do bairro do Vista Verde, nós temos a obra social Nossa Senhora dos Pobres. Só estava acontecendo as missas, né, ao sábado, e o trabalho social, né, que eles têm lá, e eles estavam com o seu trabalho social normal fazendo. Então eles viram a necessidade de a comunidade poder fazer parte. E já temos atividade lá já, que é o grupo de terço dos homens, a Legião de Maria está se reunindo lá, e com muita alegria, né, que a gente tem, e isso era a esperança nossa de acontecer, que também agora já vai começar 2 grupos de catequese lá, né? A partir de agora, essa obra social que temos lá, com a comunidade, ela passa a ser uma extensão da paróquia Nossa Senhora da Soledade. Então a paróquia, ela se abre mais um espaço para o crescimento, para que continue fazendo história
de mais esses 40 anos. A história tem o poder de trazer encanto, emoção e liberdade. A história, em sua simplicidade, nos mostra o trabalho, a luta, a dedicação, a alegria, vitórias e tristezas. Mas, de modo especial, além de tudo isso, nossa história apresenta a fé de tantas pessoas. Isso é o mais importante para todos nós. Isso é o que mais fascina em tudo que vimos nesses dias, em que relembramos as coisas mais marcantes da nossa comunidade paroquial ao longo destes 40 anos. Nunca sonhei, nunca imaginei vir trabalhar nessa paróquia. Não porque tivesse alguma coisa contra, mas pelo fato de ela ser vizinha da minha paróquia de origem, onde minha família mora. Então me parecia uma coisa impensável trabalhar ou na paróquia de onde eu venho, ou numa paróquia ali da região. Mas assim, a surpresa naturalmente positiva. E aí já no primeiro domingo que eu estive aqui, eu já fiquei impressionado porque me sentia como se já estivesse trabalhando aqui há muito tempo. E me chamou muita atenção, como até hoje, o fato de nós vivermos num lugar onde as pessoas cultivam muito a proximidade do local onde moram com a igreja que está nesse local. Essa é a minha experiência de igreja também, não é? Então parece que eu voltei para casa. Digamos que o meu nome, entre os que devem ter sido cogitados para vir para cá, estava muito em função da presença do Padre José. Não tive dificuldade nenhuma, porque o Padre Rodolfo organizou aqui a paróquia, tudo que o Padre José precisava estava muito organizado, inclusive com muitas pessoas voluntárias aqui da paróquia oferecendo a sua ajuda. E desde o começo ele me mostrou como que a vocação sacerdotal dele era a coisa mais importante do mundo na vida dele. E me ordenei em 4 de dezembro de 1942. Depois andei pelas várias paróquias, não? Estive em Caraguatatuba 10 anos, estive em Jambeiro 4 anos, no Jardim Paulista fiquei 23 anos, depois vim para cá, né? Nos Quisque Convocações Vocatus in Ea Permania. Está evocando a permanência da sua vocação, o que foi chamado. É a minha vocação. Nunca duvidei da minha vocação. A grande preocupação dele de se encontrar logo com o Padre Novo era querer saber qual era o horário de missa que eu ia reservar para ele celebrar. E é claro, a comunidade acolheu essa realidade da vida dele, esse momento. A comunidade o ajudava a celebrar a missa. Eu sugeri que a gente escolhesse uma música que pudesse ser uma inspiração e um lema. Falei sobre essa música do Padre Zezinho, mas eu falei dessa música ali como um exemplo. Eu não quis dizer que fosse essa música. Depois da sugestão, eles não quiseram nem pensar em outra música, não quiseram nem sugerir outra. Uma pessoa já tinha pego a gravação da música, já tinha passado para os corais todos, que já tinham aprendido a música, e dali acho que a Pascom escolheu uma das frases como motivação, criou o lema. Cada vez mais parece que a gente cantou mais em primeira pessoa, que as pessoas começassem a cantar de memória, de coração, assim, saísse da igreja cantando sem perceber.
Se a paróquia existe hoje é graças aos paroquianos. Por isso o vosso lema reflete um pouco isso. Por amor ao teu amor, seguimos fazendo história. Aquele grupinho que começou do nada, né? Para mim foi muito gratificante trabalhar aqui. Eu faço com todo orgulho, com toda satisfação, com toda emoção. Por amor ao teu amor, tudo isso foi amor de Deus, né, derramado sobre a comunidade. Que marca a presença de todos os paroquianos, né, a presença de todo mundo. Que eu digo hoje, que a minha família não é só a minha família biológica, mas é a família de Nossa Senhora da Soledade. Continuidade com essa construção do reino de Deus, né, com essa construção da civilização do amor. Que a gente tem uma relação de amor por essa comunidade, por essa igreja, porque a igreja o que é? Somos nós, né? Eu tive uma depressão muito grande, quem me tirou foi aqui. Porque eu vivia aqui, é muito importante viver em comunidade na paz de Deus. Então a gente viveu o amor da comunidade aqui, viveu o amor família, viveu o amor presença. Esse amor que a gente construiu aqui, continua vivenciando, é a essência de tudo. Portanto, se o lema é amor, é Deus que está presente. A gente recebe tanto de Deus que é o mínimo que a gente pode fazer é retribuir alguma coisa. Só de ver a frase, né, lá na frente da paróquia, a gente sente, nossa, Deus é maior, né? Deus é esse amor. Jesus mostra para nós esse amor. Você se doar por olhar para Ele e lembrar que Ele se doou, né, deu a vida dele para gente, nossa, aí você cria fôlego, você cria força. Vai ser o único, né, bolo que eu vou fazer para os 40 anos da paróquia, né? Porque não vai acontecer. Só quando a paróquia fizer 50 anos, aí eu vou fazer novamente um bolo enorme, se Deus quiser. E é por esse amor, amor à igreja, amor à paróquia, amor ao próprio Jesus Cristo, né? Esse tema levou com que a comunidade também renascesse, né, no amor. O amor que eu sinto é muito grande, porque eu me sinto realizado, sinceramente, e quero continuar fazendo a história. A perspectiva que eu tenho atual é continuar a seguindo, né, ajudando, né, contribuindo um pouco para construir ainda mais essa história, né? Nós pertencemos aqui à paróquia, então a gente continua fazendo parte e vamos fazer parte, né? Ainda vamos dar continuidade, né? A gente está com projetos aí de melhorar a igreja, né, crescer um pouco mais. E tudo isso a gente faz por amor ao seu amor. Vou colocá-la pensando em Maria, o amor de Maria, o amor de Nossa Senhora. Tudo que fiz na Paróquia Soledade foi pensando no coração de Maria, no coração de Nossa Senhora da Soledade, que nos impulsiona também a continuar nossa missão, que nos impulsiona também a estarmos envolvidos no trabalho eclesial, mas direcionado para Jesus Cristo, direcionado também a amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Nossa pátria não é aqui, nossa pátria é o céu. Esse trabalho é para Deus. Deus quer que nós continuemos crescendo na fé e trazendo mais gente para a igreja. Sempre é necessário que a gente salve pelo menos mais um. Por amor ao teu amor, nós queremos levar mais um para o céu. E hoje podemos dizer, com brilho nos olhos e alegria no coração, que nossa paróquia é tão forte e viva por causa das pessoas que passaram e também as que se fazem presente aqui. Muitos não estão conosco, porque já contemplam a face de Deus em sua glória. Outros, por um motivo ou outro, já não moram aqui nos bairros que compõem nossa paróquia. Mas a realidade é que todos fazem e sempre farão parte dessa história. Não nos sentimos capazes de citar nomes de todas essas pessoas. São inúmeras e facilmente cometeríamos injustiça. Mas a certeza que brota em nós é que Deus recompensa e recompensará cada um que, por amor ao teu amor, uniu sua história com a da paróquia e é também responsável por tudo que a paróquia se transformou. A todos, sem exceção, nossa gratidão e o desejo de que Nossa Senhora da Soledade não deixe de interceder a Deus por cada um de nós. Por amor ao teu amor,